que nós vamos ver hoje, na aula de hoje? Então, vamos já abrir aqui o nosso mapa mental. Nós vamos criar um sistema com acesso restrito, com login e senha. Nós vamos aprender os dois tipos de criptografia aí que são mais conhecidos, o base-64 e o MD5. Vamos ver também, vamos criar uma tabela para fazer um esquema de login e senha. Vamos criar uma sessão de login também, para você ficar logado no teu sistema, né? Vamos colocar, vou passar também dicas de segurança no PHP para vocês. Vamos simular uma invasão. Eu vou mostrar como que você fura o login de aplicações despreparadas. Isso eu já consegui entrar em vários sites, em vários painéis de controle de sites na internet usando essa técnica. Uma técnica extremamente ridícula, que quando você vê, você vai dar risada. Mas é bem interessante e é bom que você cuide para não fazer isso nos seus sistemas. Eu vou já mostrar como você se protege, né? E vamos criar novos usuários também no nosso sistema de acesso, né? Se der tempo, nós vamos colocar também níveis de acesso no sistema. Eu não sei se isso aqui vai dar tempo, então eu vou deixar só aqui para criar novos usuários, né? Então, a princípio, basicamente, nós vamos nos concentrar em sistema de login e depois, no final, eu vou dar alguns bônus aqui na aula, que são algumas técnicas bem legais que você vai poder utilizar para você trabalhar mais rápido, para você também programar mais rápido, economizar tempo e também eu vou mostrar como que você pode assistir as aulas 2 vezes mais rápido ou até 3 vezes mais rápido ou quantas você achar que você consegue. Porque às vezes a aula fica um pouco comprida, então para você ver toda a aula, às vezes acaba demorando bastante. E assim eu vou mostrar para você que existe uma maneira de você ver a aula mais rápido, né? Primeira coisa, pessoal, crie aqui um novo arquivo chamado criptografia.php. Então vamos lá. Criar um novo arquivo chamado criptografia.php. Existem 2 tipos de criptografia que são mais comumente utilizados. Uma é descriptografável e a outra não é descriptografável. Como assim? Então, uma delas você pode reverter o processo de criptografia e o outro não. O outro já é uma criptografia mais avançada. Então, como é que funciona? Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos criar uma variável senha. Defina lá a sua senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto e vírgula. Famosa senha dos roteadores, né? E modems, e todo mundo joga essa senha aí. Eu já tive cliente que colocou essa senha em e-mail, né? Quase dei uma surra nele, mas vamos lá. Como é que é o primeiro tipo de criptografia, né? Criptografia em base 64. Como é que funciona? A senha recebe base 64 encode senha. Se eu mandar escrever agora a variável senha e acessar isso aqui no meu navegador, olha o que ele coloca. Então eu coloquei aqui ó, uma variável, né, explicando, uma variável senha, atribuir o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui na variável senha, eu atribuí a função base64 encode. Então, essa função, ela criptografa um texto qualquer. Ou números também. Criptografa. Então, a base64 é descriptografável. Então, não é recomendado você usar essa criptografia para senhas no banco de dados. Por quê? Vamos colocar assim um exemplo para você ver, né? Vou colocar aqui, ó. Escrever a senha. Vou pular uma linha. Aí vou colocar o base 64, né? Então eu vou ter assim, né? A minha senha normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criptografado com base 64, é esse estilo aqui.
Só que eu posso fazer, né, descriptografando. Eu posso fazer isso aqui, ó, base 64, decode, senha. Olha lá, ó. Então, veja, eu criptografei o 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele virou essa string aqui. Isso aqui é o PHP que gera, tá? Eu não tenho controle sobre o que ele vai gerar. Só que ele vai gerar sempre a mesma sequência, né? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser sempre esse código aqui. Aí, se eu usar o base 64 decode, é para descriptografar, né? Então, ele descriptografa, ou seja, reverte o processo de criptografia, né? Aí você vai me perguntar, tá, mas por que eu vou usar esse troço furado aí se o cara pode descriptografar a minha senha? Você pode usar esse estilo quando você quer ocultar ou criptografar a informação que você passa por GET. Então, você pode criptografar a informação que você passa por GET. Como é que eu criptografo a informação? Eu só unicamente aplico o base 64 encode na minha variável, e quando eu receber essa variável, eu recebo com base 64 decode. Só isso, certo? Criptografia, base 64 decode. Eu vou fazer um teste aqui, ó, para você entender bem como é que funciona esse esquema da criptografia e como é que você pode usar. Lembra que ontem a gente tinha um arquivo chamado listar.php, certo? Listar.php. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Listar.php. Lembra que lá no meu arquivo listar.php, eu tenho esses arquivos que fazem a passagem de parâmetros, certo? Então, ele passa aqui o dados aluno, né? Só que esse dados aluno, ele aparece no método get para quem quiser, né? Se eu acessar lá o meu listar.php e clicar em alterar, olha o que acontece. Lá na minha URL, lá em cima, eu sei que existe uma variável chamada id do aluno e ela vale 1. Então, eu estou expondo parte das variáveis do meu sistema. Com base 64, você já esconde um pouquinho isso aí. Como assim? Você pode fazer assim, ó. Vou colocar um exemplo. Vocês não precisam fazer isso aqui, tá? Depois a gente pode aplicar um exemplo mais prático aqui, mas eu só quero demonstrar como isso aqui funciona, tá? Eu posso colocar aqui, ó, base 64 encode. Pronto. Olha o que acontece agora. No meu listar.php agora, olha a informação que é passada lá em cima no navegador. Criptografado, ele vai ficar assim, ó, id aluno igual a mk igual. Daí o cara vai olhar assim, meu, mk igual, o que é isso? Então, um programador vai olhar isso aqui e já vai identificar de cara que é o base 64, tá? Mas uma pessoa que não é programadora, ou que vai querer, às vezes é um hackerzinho, vai querer te invadir, mas o cara não tem muito conhecimento de criptografia base 64, o cara já vai se bater um pouco. E como é que você faz? Então, se aqui eu criptografei no listar.php, ele vai me trazer assim. Então, lá no meu alterar agora.php, ao invés de eu pegar o get id aluno normal, como é que eu vou pegar o get? Eu tenho que descriptografar a minha variável que veio criptografada. Agora, quando eu for no meu listar, clicar em alterar, pronto. Veja só, a informação continua criptografada, né? Aqui, conforme vocês podem ver, e eu consigo listar o meu formulário normalmente. Só que eu estou ocultando os valores aqui de cima. Então, isso é uma maneira de usar o base 64 encode e o base 64 decode. Lembrando, da mesma forma que você passa um parâmetro de uma página para outra, se você criptografou esse parâmetro, você descriptografa para receber ele. Ou criptografa também. Ou seja, concorda comigo que essa informação aqui, ó, se ela é passada na página 1 como esse valor,
e na página 2 eu testar também esse valor, vão ser iguais, não vão? Então eu posso testar os dois criptografados, né, ou não. A gente já vai entender um pouquinho melhor isso aqui. Se está entendido isso aqui, então vamos para o próximo passo. Próximo passo, nós vamos ver agora a criptografia em MD5. Tá? MD5. Como é que é o MD5? Pular uma linha aqui. Vamos lá. A criptografia... Pô, é ruim escrever isso aqui, né? Criptografia MD5 é mais power, ideal para utilizar em logins, em senhas, né? Em senhas. Então, ela não é descriptografável. A não ser que você seja o homem de ferro. O homem de ferro dá um jeito, né, cara? O cara é bom, ele vai descriptografar, ele vai usar o Jarvis lá, que é o sistema dele lá para descriptografar. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a MD5, ela é uma senha bastante poderosa, tá? Então, é uma forma de você criptografar bastante poderosa. Então, como é que isso funciona na prática? Vamos colocar a nossa variável senha de novo aqui. Senha recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E agora vamos criptografar com MD5. Vou colocar aqui minha senha. Recebe a criptografia MD5. Então, estou referenciando a minha variável aqui, que está valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e jogando a criptografia MD5. Olha o que acontece agora se eu mandar escrever a minha variável senha. Olha que negócio bonito aqui, ó. Ele cria uma sequência gigante de caracteres para mascarar a tua senha. Legal, né? Então, o programador que olha essa sequência aqui, ó, o cara que quer invadir teu site, olha esse troço cabuloso aqui, ele já pode esquecer. O cara não vai conseguir descriptografar. Ele pode até conseguir invadir determinada parte da tua aplicação, mas se tiver bloqueado com uma senha com MD5, dificilmente o cara vai conseguir quebrar. A não ser que o cara use um ataque de força bruta e a tua senha seja muito fácil de resolver, né? Então, os ataques de força bruta são ataques a servidores que ficam tentando zilhões de tipos de combinações de senhas possíveis. Inclusive, muitas vezes o próprio servidor não aguenta e cai. Então, os ataques de força bruta, eles resolvem facilmente senhas como essas aqui sequenciais. Por isso que, para você escrever uma boa senha, já vou passar algumas dicas de segurança, tá? Então, uma boa senha deve ser algo abstrato, ou seja, não tenha nada a ver com telefone, nome, e-mail, data de nascimento e coisas do gênero, né? Por mais que você diga, não, mas daí eu não vou conseguir lembrar, não interessa. Segurança, com segurança não se brinca. Então, uma boa senha deve conter letras, números e caracteres especiais intercalados. Ter pelo menos 8 caracteres ou mais. Então, são boas dicas de senha. Então, um exemplo de uma boa senha. Um exemplo de uma boa senha. Pode até intercalar também, né, uma outra dica aqui, né? Use letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo de uma boa senha. Veja que o K ali eu coloquei maiúsculo. Ó, são 8 caracteres. Eu tenho letras, eu tenho números, eu tenho letra maiúscula, eu tenho caracteres especiais, né? Se eu quiser fazer mais power ainda, eu posso jogar aqui um sustenido ainda. Então, isso aqui é uma boa senha. Veja que ela não tem nada a ver com nada, é uma coisa totalmente abstrata.
E eu estou intercalando com letras minúsculas, caracteres especiais, letras maiúsculas, e tem pelo menos 8 caracteres. Então, mesmo um ataque de força bruta, as chances são que esse ataque tenha que levar muitos anos para conseguir quebrar uma senha dessa. E é claro que o cara não vai deixar um servidor anos rodando para quebrar uma senha, né? Então, os caras vão desistir. Então, esse é, digamos, uma forma de criptografar com MD5 e também boas dicas para você criar uma boa senha. Então, note que o MD5 não é descriptografável, tá? Então, é uma criptografia que você, uma vez que você fez, você não descriptografa mais. Então, se você entendeu, nós vamos para o próximo passo. Vamos para a prática. Como é que a gente usa isso na prática? A gente primeiro vai criar sem criptografia e depois a gente cria com criptografia para você entender bem como é que funciona o processo. Então, primeira coisa agora, nós vamos criar uma tabela no nosso banco de dados para conter o nosso login e a nossa senha, certo? Então, vamos lá para o PHP MyAdmin agora. Pode usar aquele mesmo banco 2 que nós já tínhamos lá, né? Existe aqui uma tabela TB aluno. Então, você vai clicar aqui no New, né? New. E você vai criar uma tabela nova chamada... Vou colocar aqui como identificação. TB identificação. Sem espaço, sem acento, sem cedilhas, né? TB identificação. TB underline identificação. Poderia criar TB login, TB usuário, TB senha. Só que se você pesquisar um pouquinho sobre segurança da informação, você não vai encontrar artigos que recomendem você usar tabelas no banco de dados como TB login, como TB user. Por quê? Porque são as tabelas comumente usadas pela maior parte das pessoas e das aplicações PHP. Consequentemente, você facilita uma possível invasão por facilitar o cara já dar de mão beijada para ele os nomes principais, os nomes padrão que as pessoas usam para login, tá? Então, o TB identificação não tem a ver com esses padrões, né? Pode usar uma tabela que, digamos, não esteja de acordo, né? Então, TB identificação, eu vou colocar aqui, ó, então, um ID para essa tabela, e eu vou usar só uma parte assim, ó, ID. Vou usar só as primeiras letras aqui, tá? ID, para a gente não precisar escrever identificação, tá bom? ID. Então, vai ser um tipo inteiro, e ele vai ser do tipo, o índice, né, primário, ok, chave primária e autoincremento, certo? Porque vai ser sempre um código, um ID por cadastro. Qual outro campo? Vamos colocar assim, então. Login ID, que vai ser como se fosse o nosso usuário, né? Ele vai ser um varchar, 150 caracteres. Posso colocar ou 50, 100, tanto faz. Vou colocar 150. E a nossa senha ID. E vai ser um varchar também vou jogar aqui 150 caracteres, tá? Aqui poderia ser menos, poderia ser só talvez 50 caracteres. Vou deixar 150 aqui para ficar mais fácil para todo mundo, tá? Então, ID, né, uma tabela TB underline identificação, ID underline ID, estou usando só as primeiras 3 letras para ficar mais curtos os campos, tá? Login underline ID e senha underline ID, ok? Aí, uma vez feito isso, lembrando que o ID ele é uma chave primária e autoincremento, né? Marca esse campo autoincremento. E o login ID é um varchar 150 e a senha ID varchar 150, tá? Aí nós vamos clicar lá em guarda. Pronto. Já está criada a nossa tabela identificação. Por padrão, você tem que inserir um primeiro valor nessa tabela, tá? Seria o quê? Um primeiro valor para você ter um primeiro usuário, né?
porque você não tem ainda nenhum usuário, então nós vamos criar um novo usuário. Então, volta lá no arquivo que você tem lá agora no teu editor, e lá você vai criar uma senha, né? Pula uma linha aqui embaixo, e cria uma senha. Vamos criar uma senha padrão para todo mundo? Para todo mundo fazer a mesma coisa. Vamos colocar que a senha é 123, tá? A senha é 123. Então, MD5 123. Então, se você executar aquela criptografia, essa aqui vai ser a tua senha, tá? Essa senha é o 123 criptografado, que só eu e você sabemos. Os demais não sabem que sequência que é essa, tá? Então, lá no teu arquivo criptografia PHP, você dá um echo MD5 e coloca 123, ele vai imprimir para você todo esse código aqui, ó. Esse código aqui, você vai copiar, que é a tua senha, né? E você vai depois inserir aqui no banco. Só que antes da gente fazer isso, vamos fazer sem criptografia, só para você entender o processo de senha, tá? Vamos fazer sem criptografia. Então, vem aqui no insere e coloca lá um usuário. Lembrando que o ID não precisa preencher, porque já vai cadastrar automático. Então, eu vou colocar admin e senha admin, né? Famosa senha admin, que é igual senha de modem de roteador, né? Então, coloco o login ID como admin e a senha admin. E clica lá em cadastrar, né? Executar. Pronto. Veja que até ele jogou já um insert aqui no banco, né? Insert into TB identificação, login, tal. Pronto. Então ele ficou cadastrado agora. O ID1 é o login admin e a senha admin. Eu já consegui invadir alguns sites, tudo claro, para teste, né, pessoal? Nunca fiz avacalhação com site nenhum, que fique bem claro isso, tá? Eu usei essas técnicas de invasão unicamente para estudar e para aprender a me proteger. Eu encontrei muitas aplicações que usavam assim, ó, login e senha aberto para qualquer um ver. Então, se o cara conseguisse acessar o banco deles e simular alguns erros para pegar o banco, você conseguia acessar as senhas de todos os usuários, né? Então, isso aqui é uma coisa extremamente insegura, né? Agora, vamos lá para o PHP. Então, vamos supor que você tenha já, né, um sistema, alguma coisa assim. Vamos simular como se a gente já tivesse, né, um sistema rodando. Então, a primeira coisa que você vai criar, né, criar um novo arquivo chamado login.php. Então tá, no nosso formulário aqui de login, o que nós vamos ter? Nós vamos criar um formulário de login, correto? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar entrar no nosso sistema através de um formulário, como todo site tem um formulário de login. Então nós vamos colocar lá, acesso restrito, pula uma linhazinha lá, 2 linhas, coloca lá um negrito. Lembra do strong barra strong? Que é para negrito, né? Strong, fecha barra strong, negrito. E vamos colocar o nosso formulário de login. Form action, que vai mandar para um arquivo chamado validar.php com o método post, tá? Método post. Fecha o formulário lá embaixo. E aqui você vai colocar os nossos inputs, né? Então, o login, ela vai colocar aqui o login. Vamos colocar um input, né? Vou pular uma linha aqui. Input type do tipo texto. O name dele vai ser o mesmo nome do banco, login ID. Até, se você quiser, para proteger mais ainda a tua aplicação, nesse caso aqui, lembra que na aula passada eu recomendei vocês colocarem sempre os formulários com os mesmos dados de variáveis que você tem no teu banco de dados, certo? Porém, no caso de login, não é interessante. Por quê? Porque você já dá uma brecha aí para o teu hackerzinho querer olhar pelo teu formulário e já saber que variáveis você usa no teu banco de dados e automaticamente ele pode subentender que tipo de tabela você está usando, né? Então, qual o nome da tabela e tentar garimpar a informação. Então, se você quiser, você pode colocar, digamos lá, só login mesmo. E daí depois lá na outra página você coloca o login underline ID, né?
Mas vamos colocar assim por padrão, só para vocês, para ficar um pouco mais fácil de entender, tá? E aqui embaixo, então, copia e cola, né? Copia e cola a mesma informação, né? E coloca a senha. A diferença, então, que você vai mudar aqui embaixo para senha ID. E o type aqui desse input não vai ser text, vai ser password, que é o tipo senha. Aí ele vai dar aqueles asteriscozinhos quando o cara vai digitar, né? Então vai dar do tipo senha, ok? Então aqui também. E depois, aqui embaixo, nós vamos colocar no nosso formulário um botão enviar, né? Para submeter o nosso formulário. Input type submit, né? Que é para submeter o formulário. E o value dele vai ser entrar. Então, o nosso arquivo login.php vai ficar do seguinte modo. Assim, ó, acesso restrito, login e senha. Perfeito? Acesso restrito, login e senha. Então, lembrando, né, eu coloquei o quê? Esse arquivo validar.php nós ainda não temos, nós vamos criar, né? Então, eu estou colocando que nós vamos colocar, nós vamos mandar para o arquivo validar.php, usando o método post, nós vamos enviar o quê? Essas duas variáveis, que é o login ID e o senha ID. E através do input type submit, que é para enviar o formulário, nós vamos colocar o valor entrar, que é unicamente o rótulo do meu botão do formulário. Perfeito? Então, assim, nós já temos o nosso formulário de login. Agora, vamos lá para a parte de validação do nosso arquivo, né?